Na liturgia desse 11º domingo do tempo comum, a igreja nos fala hoje daquilo que nós somos, a porção escolhida de Deus, o povo de Deus, o rebanho que Deus quis unir, que Deus quis reunir. E sobretudo no evangelho de hoje, Jesus, ao escolher 12 apóstolos, para que eles evangelizassem o mundo inteiro, Jesus nos apresenta um grande problema. Mas como Jesus é o Senhor de todas as coisas, Ele não simplesmente nos apresenta um problema, mas Ele nos dá o caminho da solução deste problema. Mas Ele nos coloca uma realidade. Usando algumas comparações, Jesus nos coloca uma realidade que todos nós, enquanto igreja, temos que ter presente. Qual é a realidade que Jesus nos apresenta? Ele diz: o meu povo está cansado e abatido. O meu povo é como ovelhas que não têm pastor. Imagine um rebanho que não tem o pastor que vai conduzir. Essas ovelhas se perdem, se ferem, ficam doentes, morrem de fome, desfalecem. Meu povo é como um rebanho que não tem pastor. Meu povo é como uma messe. O que quer dizer isso? Messe é um grande campo no tempo da colheita. Por exemplo, muito comum no tempo e na terra de Jesus, a plantação de trigo. Um grande campo de trigo que tem que ser colhido. E para colher todo esse trigo, o que é que Jesus fala? E aqui está o centro do problema: os trabalhadores são poucos. Trigo tem muito, trigo tem em abundância. O meu rebanho é grande, o meu povo é numeroso. A primeira leitura dizia: toda a terra me pertence. Deus quer fazer de todo mundo um único rebanho com um único pastor. Mas o problema que ele nos diz é muito trigo, mas os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que se dedicam a trabalhar esse campo, a cuidar desse rebanho. De quem que Jesus está falando aqui especificamente? Jesus fala aqui especificamente da vocação sacerdotal, da vocação missionária, da vocação consagrada. Claro que aqui poderíamos falar dos catequistas, dos agentes de pastoral, de todos esses serviços de que a igreja precisa, mas hoje eu abro mão de falar desses outros pontos para falar especificamente dessa necessidade. Nós precisamos dos padres. E quando um padre fala isso, parece que o padre está falando de si, dizendo que ele é importante, pois aquele padre que vos fala, para me salvar, eu também preciso de um padre. Para que um dia possa chegar ao céu, eu preciso e precisarei de um padre. Todos nós precisamos do padre. Não quer dizer que o padre é melhor do que nós, e falo com muita convicção porque me conheço. Não se trata disso, mas se trata da forma como Jesus constituiu o seu rebanho. Nós precisamos do padre, porque é através do padre que temos a Eucaristia, que temos os sacramentos, que temos sobretudo o anúncio do Evangelho. Mas Jesus fala: a messe é grande e os operários são poucos. Olha o problema que Jesus nos apresenta. Ele, para evangelizar o mundo inteiro, escolheu somente 12. Parece que Jesus errou a conta, deveria ter sido muito mais. Não, aqui Ele está nos ensinando. O mínimo Ele nos dá, mas o necessário, o que nós precisamos, aí vem a solução. Jesus fala: pedi, peçam. E peçam a quem? Ao dono da messe. Peçam que ele envie operários para a sua messe. Como que Deus conduz todas as coisas? No dia em que nós fundamos na nossa paróquia o apostolado da oração. O apostolado da oração. Sem olhar que domingo seria, Deus nos apresenta o Evangelho que fala da oração. Jesus hoje nos ensina uma coisa muito importante. Nós precisamos agir, precisamos fazer, não podemos ficar de braços cruzados, mas precisamos entender que agir na visão de Deus não é só sair fazendo. Existe uma ação que é muito mais importante.
E aí outra coincidência, ontem tivemos um encontro dos jovens lá na Catedral de Santana, e umas irmãs, as irmãs filhas do Divino Zelo, estão aí fazendo missão, e elas falaram para os jovens, e elas me deram uma cola para a pregação de hoje, porque elas contaram a história do fundador delas, Santo Aníbal. E mais uma coincidência providencial, esse padre italiano vivia numa cidade da Itália, onde havia uma região muito pobre, muito carente. E um dia, ele se encontrando com uma pessoa que morava nessa região, paupérrima, ele disse: pois eu vou lá com você para ver essa realidade, eu quero ir lá. E ele, quando chegou, teve um grande choque, ao ver a pobreza daquele lugar, ao ver ali um rebanho sem pastor, ovelhas cansadas e abatidas, sem nenhuma assistência religiosa, com falta de tudo. Qual seria a primeira reação? Vamos abrir aqui uma casa, um centro social, vamos começar a trabalhar, vamos reunir as pessoas, vamos fazer. Não. Ele, tocado por aquela realidade, foi se colocar diante do Santíssimo Sacramento, do sacrário. E ali ele pedia a Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Abre o Evangelho, e qual é a passagem que ele encontra? Exatamente essa, São Mateus, capítulo 9. Jesus falando: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. E essa palavra que marcou o Santo Aníbal: pedi ao dono da messe que envie operários. E as irmãs falam que ele dizia que foi como um prego na cabeça dele. É isso que nós temos que fazer: rezar, pedir a Deus que envie operários. E aí, tocado pelo Espírito Santo, ele fundou 2 congregações: as irmãs, filhas do Divino Zelo, e para os homens, os rogacionistas: rogar, rezar, pedir. Esse é o segredo. De maneira, queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos ensina hoje aqui uma espécie de uma regrinha. Se nós queremos saber se em uma região se reza muito pelas vocações, basta olhar para o seminário, basta olhar para o número de padres, porque Deus não falha na sua palavra. Ele está dizendo aqui: peçam que o dono da messe vai enviar operários. Agora, se vocês não pedirem, ele não vai enviar. Porque ele é mau? Não. Porque ele é mesquinho? Não. Porque ele quer que nós reconheçamos que ele é o dono da seara. Nós trabalhamos na igreja, mas ela não é nossa, ela é dele, ela é do Pai. Ele é o dono da seara. Não podemos trabalhar como se ela fosse nossa. A pior coisa é quando fala de uma comunidade: essa comunidade tem dono, tem gente que manda lá. Ninguém pode mandar, nós servimos. Quem manda é o Senhor. E quando nós rezamos pedindo a Ele que cuide de nossas comunidades, que envie operários, estamos reconhecendo: Senhor, precisamos de vós, somos simples servos, mas vós é que sois o Senhor. Então essa é a grande lição e missão para nós hoje: rezar pelas vocações. Eu tentei procurar ontem a fonte do que eu ia falar, mas eu não encontrei, então vou contar de uma forma mais geral, para não cometer erros. Existe uma cidadezinha na Itália, onde um grupo de mães, já faz muitos anos, elas falaram assim: vamos nos reunir e rezar pelas vocações. Quem sabe Deus chame um filho nosso para ser padre, um sobrinho, um neto, um afilhado. E elas começaram a rezar. Um grupo de mães, aquele grupo foi crescendo. Essa cidadezinha da Itália é a cidade que no mundo dá mais vocações. Há umas fotos bonitas, eles fazem um encontro de todos os padres e religiosos dessa cidadezinha pequena. Qual é o segredo? Qual é a mágica? Não tem mágica. É a solução que Jesus apresentou aqui: pedi ao dono da seara, da messe, que envie operários. Esse é o segredo, a oração. Mães, tias, madrinhas, mas também pais, tios. Já pensaram, se Deus resolve chamar um filho de vocês, um sobrinho, um neto, vocês não vão perder não, vocês vão sair ganhando, porque além de um filho, de um sobrinho, de um neto, vocês vão ter Jesus na sua família. Quando, no dia da minha primeira missa, eu recitei uma poesia para minha mãe, que é muito bonita, que é um filho, não é minha não, mas que eu aprendi, é o filho falando para sua mãe. Vou ver se eu consigo me lembrar, para mostrar essa ligação, o que é um padre numa família. É assim: eu bem me lembro, eu era tamaninho, nem sabia o nome de Jesus, e em vossos braços, mãe, com que carinho,
me ensinastes o sinal da cruz. Quanta vez, ao repicar dos sinos, a madrugada a declinar feliz, dormia calma a turma dos meninos, e lá vos íeis rumo da matriz. Pelas caladas, quanta noite eu via, a minha mãe rezando o seu rosário. Minha mãe, tu sonhavas, quem diria? Sonhavas ver-me enfim no seminário. Agora eu venho agradecer-vos isto, agradecer-vos, mãe, com que alegria, pois se eu me tornei a imagem de outro Cristo, é que tu és a imagem de Maria. Quando eu agora falar à multidão do bom caminho, da verdade e vida, então as almas sempre escutarão na minha voz a minha mãe querida. Quando eu sentar-me à Santa Confissão, eu sentirei tremendo o peito meu, mas os conselhos que eu der então, serão os mesmos que a mamãe me deu. Quando eu subir ao santo altar e oferecer o cálice do Senhor, então as lágrimas que eu derramar, farão também mamãe chorar de amor. Ó sacerdócio, ó luz a inebriar o meu viver na senda mais florida, feliz quem cedo por primeiro altar teve os joelhos de uma mãe querida. Feliz aquele que tem uma mãe, que tem alguém na família que reza pelos filhos, que reza pelas vocações. Assumamos hoje esse compromisso, querido apostolado da oração, vocês de modo especial assumem pela nossa paróquia esse compromisso da oração. Oração pelo Papa, é o primeiro operário dessa vinha, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelas vocações. Não sou profeta, mas vou dizer, o sinal, a resposta de Deus de que a oração é eficaz, vai ser o dia em que aqui no nosso altar houver um filho de nossa paróquia celebrando a sua primeira missa. Que o Sagrado Coração de Jesus realize esses nossos desejos. Amém.